Aleluia. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus por estarmos de volta, bem, para meditar na palavra do nosso Senhor. E hoje o nosso texto para a nossa meditação é João capítulo 3, versículos 25 a 36. Um texto um tantinho longo, mas necessário para a nossa meditação. Nós vamos aprender nesta palavra gloriosa a respeito da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor e da missão dos profetas. João Batista era um profeta, o último profeta, para fechar o ciclo profético e iniciar a plenitude do Espírito, a plenitude da graça, ou dispensação da graça. Então vamos à leitura. João 3 e 25. Houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Mas vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo já está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceitou, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, meus amados irmãos, era um profeta que Deus preparou para ser o arauto, apresentar Jesus Cristo ao povo, ao público. E ele ainda batizou e teve um sinal. Deus tinha lhe dado o sinal. Aquele que você vê, o Espírito posando sobre ele, esse é o Cristo. E João batizou muita gente, batizou muitos, batizou que vinha de cá, vinha de lá, e João batizava. Não houve este sinal com nenhum outro, só com o que veio da Galileia. Só com aquele homem. Era da família, não se conheciam, criados nos polos diferentes, um no sul do país, na Judéia, e o outro no norte do país, na Galileia, principalmente numa pequena cidade sem movimento, Nazaré. João não conhecia Jesus. E talvez Deus tenha impedido esta oportunidade antes, exatamente para ser revestida de importância no ato do batismo. Aí Jesus procura ele para ser batizado. E ele, como profeta, entendendo, certamente já com a identidade de Cristo, ele diz: não, eu é que preciso. Jesus
convence que é necessário cumprir toda a lei, toda a justiça. Ele aceita. E ao batizar Jesus, ele tem exatamente a visão que Deus lhe havia comunicado. Então ele não tinha como esquecer ou negar que Jesus era o Cristo. Os seus discípulos, naquela dificuldade que houve com os fariseus lá, com os judeus, porque os judeus eram ritualísticos, e o João não estava aí para rituais. Era um homem do deserto, um homem com muita natureza e naturalidade, e não era um homem de templo, de rituais. Então, nesta dificuldade, os discípulos, visitando João, diz para ele: aquele que você batizou, aquele que estava contigo além do Jordão, está batizando e reunindo muita gente. Aí João diz: era para acontecer isso. Ia acontecer isso. Deveria acontecer isso. O João diz para ele: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso aí é direito dele. Aquele que tem o esposo se alegra por isto. Aquele que tem o esposo, que é amigo do esposo, se alegra. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que o assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. E assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João, como profeta, sabia o seu papel era apresentar Jesus Cristo à nação de Israel e ao mundo, ao ponto de nós estarmos vendo o texto e aprendendo neste dia. Então, meus amados, é uma bênção do céu. João diz para os seus discípulos a respeito de Cristo: aquele que vem de cima é sobre todos. É um testemunho sobre a divindade de Jesus Cristo, a eternidade de Jesus Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. João, como profeta de Deus, sabia: Cristo é divino, Cristo é eterno, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. João continua e diz: aquilo que ele viu, isso testifica, e ninguém aceita ou compreende o seu testemunho. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E João fala de si, porque ele aceitou o testemunho, aceitou a missão levou ele à prisão, inclusive, mas ele cumpriu. Apresentou Jesus Cristo ao povo. E Jesus Cristo é um nome maravilhoso, conhecido por o mundo inteiro posteriormente. Mas naquele tempo, quem era Jesus? Era o filho da Maria, era o filho do José, era o irmão do Tiago, era o irmão do José, tinha o Zé Filho lá. Era o irmão do Simão. Então, meus amados, era a palavra de Deus se cumprindo na vida de João, como profeta. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida, dizia João aos seus discípulos. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aqui nasce a grandeza do Evangelho. Jesus falou de coisas que ninguém conhecia. Nem o judeu tinha informação ou revelação sobre se tornar filho de Deus pela fé. Não. Abraão era um amigo de Deus. Então, se Abraão era amigo de Deus, qual judeu teria a petulância de dizer que era filho, se Abraão era apenas amigo e era o maior vulto da história dos hebreus? Mas Jesus Cristo veio para revelar os céus. Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Jesus Cristo veio para fazer exatamente tudo que não foi feito antes.
inclusive nos dá o espírito de adoção de filhos. E João diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Judeu não tinha esta doutrina. Não havia doutrina de céu habitado por homens. Não havia doutrina da regeneração perfeita, plena. Não havia doutrina do espírito de adoção. Foram as coisas que Jesus trouxe do céu. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem vem do céu é sobre todos, dizia João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. E esta ira não significa que Deus iria destruir, arruinar, amaldiçoar, não. Mas não há redenção para quem não acredita em Jesus. Não há salvação para quem não acredita em Jesus. Não há perdão para quem não acredita em Jesus. Então, sem o perdão, sem a redenção, sem a salvação, seriam filhos da ira. Então, meus amados irmãos, é algo grandioso aprender na palavra do Senhor, aprender a respeito da revelação plena de nosso Deus, nos dando o espírito de adoção, nos dando a graça para guardar a sua palavra e nos dando também o amor de Deus para levar a palavra para outros corações, para outras vidas. Porque é importante levar esta palavra. João diz: quem veio do céu é sobre todos. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quem vem da terra, fala da terra. Que nós não fiquemos aqui falando da terra, tendo tanta coisa boa para falar do Espírito de Deus, da parte de Deus, do Filho de Deus que veio do céu. Vamos interceder. A nossa intercessão hoje é pelos pregadores que pregam a palavra de Deus para se aterem à Escritura. Nós estamos vivendo uma época de muitas vantagens. As pessoas entram nas fontes de pesquisas e pesquisam coisas interessantes e vão falar do que não sabe, só porque alguém falou. E hoje ainda tem uma arma, que essa é uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, sei lá o que é. Eu acho que talvez esteja mais para veneno. Inteligência artificial para o sujeito falar bonito sem saber, trazer coisas que não estudou, porque tem um sistema. Eu não sei se essa inteligência vem do alto, ela não vem não. Ela deve vir de baixo mesmo. Mas nós temos o espírito de adoção de filhos. Clamemos ao Senhor pelos que pregam a palavra, para não inventar coisa. É suficiente pregar a palavra de Deus e jamais esgotará a verdade santa. Bendito o Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu profundo amor. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, toda a tua igreja, crianças, jovens, adultos. Toma em tuas santas mãos cada vida. E agora, Senhor, também suplicamos a Ti, pelos pregadores do Evangelho, aqueles que estão, meu Senhor, na missão, os que pregam no interior do Brasil, os que estão pregando, Senhor, nas plataformas sociais. Ó Deus, tenha compaixão, ajuda, dá graça, dá consciência, convicção e principalmente a unção do Teu Espírito. Deus Todo-Poderoso, guarda a Tua igreja, guarda as nossas vidas, ungindo os nossos corações com a graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.